ser concluída de maneira frouxa, de maneira displicente, de maneira pouco convincente para aquele que está lendo e avaliando os seus resultados. Bem, eu teria algumas outras observações a fazer, mas eu acho que eu já estourei o tempo que me foi destinado. Eu quis, portanto, sublinhar o contexto acadêmico e histórico em que hoje em dia, né, nós precisamos considerar as relações entre história e comunicação, história agora entendido especificamente no sentido de pesquisa, e, no segundo momento, apresentar a vocês os problemas e desafios que se colocam a todos nós enquanto interessados nessa área. Muito obrigado, desculpe eu ter extrapolado o tempo. Eu acho que a minha fala, de alguma maneira, vai tocar em algumas questões que o professor Rudiger levantou, embora o caminho que eu vá fazer é bem mais concreto, porque vai se referir a uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, ou aspectos dessa pesquisa, desafios, construções e etc., né, que eu vejo como interessantes de trazer aqui para essa mesa. Eu queria dar uma contribuição, ou tentar dar uma contribuição para essa mesa, no sentido de pensar e problematizar desde um âmbito que eu venho investigando, que é o da recepção midiática, pensar e problematizar, então, desde esse âmbito, considerado temporalmente, então, esse âmbito da recepção, pensar e problematizar os modos como as mídias vão se inscrevendo, vão configurando essa recepção. E no caso mais específico da pesquisa que eu tenho desenvolvido, ou vou desenvolvendo, ainda não está finalizada, como essas mídias vão constituir, então, marcas de memória, se vão constituir, que é um pouco também o que o Rudiger falava, o que está acontecendo com a memória, o que a mídia está fazendo com ela, né? De certa maneira, eu fiquei pensando qual a relação, quando preparava a mesa, qual a relação disso com a proposta de reflexão. E eu pensava, assim, que, de certa maneira, esse é um âmbito que pode ser visto como um lugar também de realização concreta de uma história das mídias. Ou seja, os modos como as mídias se instituem temporalmente, desde trajetórias concretas de consumo dos seus públicos, como uma dimensão configuradora de uma memória étnica, que é o que eu estou trabalhando, né? Como é que ela constitui essa memória, ou as marcas dessa memória, como é que ela mediatiza essa memória. E no caso específico que eu venho trabalhando, eu tenho me atido à questão da memória italiana. A minha contribuição, então, vai se dar, assim, desde essa perspectiva, e me remetendo a esta investigação que eu venho fazendo num projeto intitulado Mídias e Memórias, palimpsestos mediatizados de memória étnica na recepção. O que eu estou pensando em fazer aqui na minha fala? Esboçar um pouquinho a problemática dessa investigação, contar para vocês as linhas de construção que foram sendo concretizadas, né, ao longo do processo dessa investigação, alguns desafios que foram se colocando, e também me reportar algumas questões metodológicas que eu acho que são interessantes também e vão convergir, de certa maneira, com algumas das colocações do professor Rudiger, que talvez possam dar um debate interessante. Bom, essa problemática da investigação que eu estou finalizando, ela se inscreve no âmbito de uma discussão que hoje está se fazendo, não só no campo da comunicação, mas em vários outros campos científicos, que é a discussão sobre a constituição de uma cultura de memória, apesar ou paradoxalmente a essa questão da presentificação da experiência, essa constituição de uma certa cultura da memória, onde
indústria cultural estaria aí como um dos elementos fundamentais a configurar essa nova cultura de memória, né? Não só ela, mas como eixo, um elemento central. Dentro disso, a ideia que me moveu nesse projeto foi pensar, dentro do contexto Porto Alegre, enfim, Rio Grande do Sul, como as mídias, não só locais, mas como as mídias em geral estão afetando a constituição e as marcas da memória étnica dos grupos italianos. Por que esse grupo? Não só ele, nesse projeto eu estou trabalhando também com os argentinos. Por que a eleição desses grupos? Várias investigações que eu revisei e observações exploratórias que eu fui realizando foram me mostrando a importância, por exemplo, no contexto regional, de a presença, de certa maneira, dessas identidades e dessa memória, né, de construções relativas a elas, mas não só no contexto regional. Se a gente se reportar ao contexto nacional, a gente vai ter telenovelas, filmes, e internacionalmente também você vai ter materiais ou investimentos da mídia. E o grupo italiano, que eu não vou trabalhar, mas assim, por que a eleição seria interessante colocar, observando assim, exploratoriamente os enquadramentos que foram se fazendo na mídia, eu fui vendo a diferença entre a maneira de construir uma memória italiana e uma argentina, que também é mediatizada, mas desde uma perspectiva de alteridade, de estereotipação negativa, digamos assim. Por isso esses dois casos, né, de investigação. Então, o que eu me pergunto nessa pesquisa? Como que as mídias estão agindo em relação a constituição dessas memórias? Como elas estão configurando essas memórias? Como elas estão matriciando essas memórias? E, ao mesmo tempo, também assumindo uma perspectiva de que esta construção que vai se dar não é feita no vazio, mas é feita num contexto, numa trajetória de vida, de relações com vários âmbitos, vários agentes, etc. E indagar também que relações vão se estabelecendo entre a mídia e esses outros cenários e essas outras vivências que foram se fazendo, se constituindo, então, na trajetória desses investigados. Bom, quais foram os desafios de construção dessa problemática que se colocaram para mim? Um primeiro desafio, e eu acho que vai muito na linha do que o Rudiger está colocando, foi pensar que nenhuma construção teórica poderia se dar no vazio, no sentido de não considerar um contexto tanto de construções midiáticas que vinham se fazendo, vinham se dando em relação a essas memórias, tá? Quanto também a um contexto de constituição dessas identidades italianas, uma história da colonização, né? E aí então ter que acessar esse conhecimento que está em outros campos, por exemplo, na história, mas não só, né? E reelaborar isso desde a perspectiva que me interessava para ajudar na compreensão deste problema-objeto que me interessava investigar, que me interessa aqui, né? Então, como apropriar-se dessas construções e fazer valer esse conhecimento desses contextos para entender não os contextos em si, mas como eles agem, como eles também são estruturadores dessa relação, ou desse foco, né, desse eixo que eu estou tentando pensar, que é a ação das mídias em relação a essas memórias. A outra linha, eu não vou entrar em detalhamento disso, mas colocar essa necessidade, principalmente me interessa aqui, e colocar então como esse desafio demandou pensar essa apropriação. Vou assinalar mais essas linhas, assim, né? Tanto essa questão do contexto, quanto a teórica e depois a metodológica, como os desafios assim, que eu fui enfrentando e que talvez possam gerar algum tipo de questionamento e debate entre a gente. A construção teórica, então, que é um outro momento dessa investigação para fundamentar a compreensão desse foco, a compreensão desse objeto, me levou também a um outro conjunto de desafios, um outro conjunto de trabalho no sentido de elaborar uma perspectiva desde onde pensar estas marcas de memória, ou essa memória coletiva, conversando com outras disciplinas, mas, entretanto, conversando com elas para fazer
elaborar ou fabricar